Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26. No final a gente vai assistir um vídeo dos nossos projetos, aí eu apresento minha família, os projetos e corro para o aeroporto. É só no final, tá? Obrigado. Porque eu tenho que lutar contra o meu TDAH. Eu tenho 39 minutos. Vai dar tudo certo, viu, pastor? Hoje eu quero falar um pouco sobre casamento. Mas eu sou solteiro. Que bom. Ouve o certo antes de casar. Aí quando for para casar, não pede namoro, já pede em casamento. É o meu sonho ver uma igreja madura a esse nível. Os solteiros ficam apavorados nas minhas redes sociais. Como assim? Esse pastor gosta de uma polêmica? Não, gente. Como que eu vou conhecer? E quem disse que você tem que conhecer alguém? Você tem que conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. O Filho de Deus não é test drive. Vamos ver se vai dar certo. Acho que eu citei um pouco com os homens ontem. Imagina a gente entrar num casamento como cristãos, desgastados por 20 namoros, 30, 50. Tudo aquilo que é exclusivo do casamento, a gente entregou para o experimento. Pastor, mas não é perigoso você espiritualizar? Não estou espiritualizando, não. Conhecer a Deus nos leva a conhecer a si mesmo e a gente vai ter o mínimo de critério moral, familiar e espiritual para fazer uma análise básica de uma pessoa que nos interessou. Não tem nada de espiritualização. Bom senso, porque hoje, na pós-modernidade, as pessoas acham, como eu disse ontem aqui para os homens, que relacionamento é evangelismo. As pessoas querem se relacionar para consertar umas às outras. Por isso os casamentos estão dando errado, que a gente quer consertar o que nem Jesus consertou. Não, eu vou salvar esse homem. Se ele é evangélico e Jesus não salvou ele, que arrogância é essa sua, como mulher, que você vai salvar o cara que nem Jesus está salvando? E vice-versa. Não, essa mulher é mais ou menos crente, mas vai dar tudo certo. E meio crente é crente nenhum, como eu disse ontem, quase crente, assim, ó, só falta Jesus, é gente boa, trabalhador, falta tudo, faltou Jesus, faltou tudo. É porque a gente está numa geração fast food, tudo é rápido na vida pós-moderna. E o chamado do Evangelho é para a gente se aprofundar no ser. Eu amo a questão quando Deus chama Abraão, né? Sai. O sai ali, por incrível que pareça, na poesia hebraica, não é sair, é assim, entre em si mesmo. A partir de agora, seus pais não são sua família, são seus parentes, saia deles e venha para si mesmo. Porque essa é a jornada. Sai e vai. Então, indo, Abraão entra dentro da sua verdadeira essência e não precisa mais de escora, de pai, de mãe, porque é parentela. Por que está dando tudo errado? Porque a gente está desobedecendo a Bíblia. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne. Então, o homem está casado fisicamente com a esposa e emocionalmente o coração dele é da mãe dele. Como que vai dar certo esse casamento? E ninguém percebe, quem está contagiado, tanto o filho que ama a mãe, quanto a mãe que aprisiona o filho. Ninguém percebe que a mãe só ama demasiadamente o filho e o filho só ama demasiadamente a mãe, porque faltou um homem fazendo seu papel. Porque se essa mãe tivesse o marido que deveria, o que ela quer com o filho depois que o filho casa? Então ela só quer se intrometer na vida do filho depois que o filho casa
Porque ela está vazia. Porque ela não tem um homem à luz da vontade de Deus. E é por isso o confronto, né? Sogra-nora. Porque essa sogra que se intromete constantemente na vida do filho e da nora é uma mulher sem homem. E se tem um homem presente, talvez esse homem é ausente naquilo que ela quer receber. Porque diz assim, meus pais têm 40 anos de casamento. Mas não divorciar ainda não é a plenitude do casamento. As pessoas, às vezes, estão dentro da relação por tolerância. Mas Jesus disse o quê em João 10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em? Oh, obrigado. Então, uma mulher aos 70, 60, se metendo na vida do filho, não é vida em abundância. Um filho casado que não consegue ser marido porque é escravizado emocionalmente pela mãe dele, não é vida em abundância. Porque se esse casal ele é cristocêntrico e pleno, quando os filhos vão, eles querem curtir a vida. Comprar uma Harley, botar a cremosa na garupa e ir embora. Está aqui, irmão? Eu sei que chateia. Mexer com mamãe, chateia. Mas eu só estou tentando ajudar. Estou tentando arrumar problema para ninguém. Mas você não se perguntou por que é universal o conflito da nora com a sogra? Porque a sogra, ela quer ser esposa emocional do filho. Porque ela não teve um marido pleno. Problema? Para você achar uma sogra madura, assim, glorifica a Deus se a sua sogra for madura. Levanta a mão para cima e diz, rapaz, glória a Deus. Que a maioria não é, porque a maioria dos homens não são. Se a maioria dos homens não são, a esposa hoje abandonada afetivamente, amanhã é a mãe carente que aprisiona o filho e vai punir quem? A nora. A nora é a ladra do marido simbólico que o meu filho é para mim. Porque mulher é assim. Homem é destruidor de coisas, por omissão ou por agressão. Mulheres são, por natureza de Eva, destruidoras de relacionamentos e reputações. O homem você vê ele quebrando a mesa. Pá! A mulher você não vê, porque ela vai lá. E se ela não for amada, piora a situação. Porque só o amor transforma. O que Jesus fez com a humanidade rebelde? Curou a rebelião com um abraço. Então só um homem que ama a Deus vai pegar a mulher e acabou, venha. Você é minha cremosa. Acabou o conflito. Se a mulher não é amada, ela sai por aí, Prove-me pela Bíblia, pastor Anderson. Eva foi assim, Jezabel foi assim. Herodias mãe, Herodias filha, foi assim. Dalila foi assim. Sara, eu não vou nem citar essas que eu falei. Vamos falar de Sara. Deus visita Abraão aos 75 anos, se não me falha a memória. Só 25 anos depois, quando ele tinha 100, se não me falha a memória, Isaac nasceu. Então, assim, tem que ser muito crente para esperar a promessa depois de 25 anos, sim ou não? Abraão ouviu, sofreu, mas ele que era o responsável por essa proximidade de Deus. Então, o homem é mais moral, a mulher é mais emocional, e quando juntos os dois, é pipoco do trovão. É a vontade plena de Deus. A mulher pega o melhor dela, o homem pega o melhor dele, junta, Satanás fica assustado. Agora, quando o homem está só e a mulher está só em suas capacidades e características dadas por Deus, problema. Sara ouviu a promessa e a mulher já entra no emocional perguntando como o milagre vai acontecer. E ela entra em desespero. O homem está aqui, Deus falou, né? Já estou velha, ela está velha. Mas ele fica ali, na caixa do silêncio. Porque homem é assim, né? Um assunto por vez, aí fica assim,
olhando para o nada. Está pensando em quê, meu bem? Nada. Isso é o homem. E a mulher, 10 assuntos, 20, 30 por vez. O cara chega na porta do trabalho e ela, cachorro, menino, escola, atraso, Brasil, visto, carro, e por aí vai. Então, Abraão ficou mais equalizado, mesmo preocupado, administra dentro. Sara ouve e entra em desespero. Como que vai acontecer? Ele velho, eu velha? O que Deus quis dizer? É literal? É figurado? Aí ela tem uma carnal ideia. Que carnal ideia é essa? Ajudar Deus a fazer um milagre que ela acha que Deus não pode fazer sozinho. E está escrito lá, e Sara pegou sua serva Agar, sua funcionária, vamos trazer para a linguagem de hoje. Chegou para o marido dizendo, sou velho, sou velha, tu é velho, eu não estou vendo onde vai acontecer o milagre, pode deitar com a minha funcionária. O marido, ele tem que ser muito crente, moço. Assim, ó, tem que ser muito crente, ele vai dizer, amém. Eu vou fazer esse favor para minha esposa. Imagina, ó, que esposa bem resolvida. Aleluia. Aí o marido vai lá, se relaciona com a funcionária da esposa e engravida. Olha que interessante, porque Agar também agiu com manipulação. Ela era menina tímida. Agora, o meu patrão me engravidou. Aí aquela menina que era tímida agora ficou arrogante. Estou grávida de um varão. E agora? Aí ela começou a afrontar Sara. Aí Sara ficou triste e ela foi lá no marido, Abraão. Culpa sua, que essa mulher agora me afronta porque eu não posso ter filho e ela está grávida. Não está lá, mas eu acho que é Abraão. Poxa, eu estava assistindo a Netflix, mulher. Estava assistindo o jogo do Flamengo, tomando coque, e tu falou para eu me relacionar com a mulher. Eu me relacionei. Por que tu está me punindo? Olha que maluquice. Quando o homem sai de sua posição, a mulher sai de sua posição, problemas como esse acontecem com muita facilidade. Por isso que a gente não vê muito a maldade feminina acontecer. Porque ela é na relação, ela é no relacional. O homem, como ele foi criado até de maneira corpórea para guardar, o mal dele é físico, é gerencial, é político. A gente vai ver o homem agindo mal, mas a gente não vê toda mulher agindo mal. Por exemplo, o homem machuca com grande potencialidade. Mulher, já é comprovado, criminalmente mata por envenenamento, porque não tem a força do corpo do homem. Pra você ter ideia, ano passado, janeiro do ano passado, 2 jovens foram envenenados, uma moça de 18 e um rapazinho de 14. A moça morreu, o rapazinho sobreviveu, conseguiu fazer a tempo uma lavagem estomacal. Por quê? Olha que loucura. A madrasta, esposa do marido, com ciúme dos filhos, envenenou os filhos do marido no feijão. A polícia descobriu. Evangélica, e postava a foto dos meninos no Instagram e botava um louvor, estou orando para vocês se recuperarem. Então, assim, eu não ia falar isso, mas agora vou. Meninas, mulheres, não vão na onda do feminismo culpando o masculino, achando que vocês são inocentes pelo simples fato de serem mulheres. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cada um tem que ter noção do tamanho do seu boleto e pagar ele. Se o homem está errado, ele está errado. Mas você, mulher, está errada? Porque assim, ó, o masculino está tão errado que as mulheres se tornam arrogantes de reconhecer quando erram. Fala, eu vou reconhecer que eu estou errada. Eu só errei uma vez, ele errou 10. Mas errou, varoa. Não sei se é assim na sua casa, mas na minha, a minha esposa não verbaliza. Me perdoe, eu errei. Eu falo, que difícil. Porque assim, para o crente não é problema se arrepender, sim ou não? Ó,
O crente se arrepende todo dia, toda hora. Aí o marido vai lá, crente erra. Ô, varoa, perdão. Vai por aqui, marca um... E a minha, sabe? Eu me desgastei tanto, que chegou uma hora que eu falei bem assim... deixa quieto, né? Porque assim, o máximo que ela fazia, de vez em quando, era enrolar o pé dela no meu enquanto a gente dormia. Era a maneira dela dizer, foi mal. Mas se errou, tem que falar. Outro quer ouvir que você errou. Glória. Na tua casa assim é, varão? Também é? Obrigado. Achei que era só lá em Brasília. Então, vamos lá para eu poder entrar na palavra. Temos que entender, homens e mulheres, casais, o solteiro. Assuntos como esse, meu pastor me ensinou, solteiro, a melhor coisa para se fazer é aprender como solteiro sobre casamento na igreja. O pastor ia falando, às vezes ele falava de sexualidade, domingo à noite, o pessoal ficava chateado, alguns. Oxe, pastor, esse é assunto do culto da família? Aí ele falava, você quer assistir, quer aprender na Globo? Quer ver no submundo de conteúdos que não agradam a Deus? Vocês querem assistir onde? Na novela? É aqui. Aqui é a casa da verdade, coluna e baluarte da verdade. E é do púlpito que esse assunto tem que sair. Aí eu lá, só ouvindo e montando meu arquivo. Então, para o solteiro, querido, você vai ser o melhor marido e a melhor esposa na decisão da solteirice. Você não vai entrar num casamento para o teste. Porque eu falei isso ontem para os homens. É o bônus. Você não é uma mulher de Deus por causa de um homem. E você não é um homem de Deus por causa de uma mulher. Você é um homem de Deus e você é uma mulher de Deus por causa de Deus. Quando chega alguém na sua vida, essa pessoa foi presenteada. Ela levou o bônus que você ama a Deus e tem temor de Deus. Por isso que eu sou contra o namoro. Porque se eu for para Deus, eu fico tão saturado da verdade que eu tenho, no mínimo, discernimento de espírito. Eu olho e falo, tchau. Por quê? Vamos lá. Sem isso, o que a gente analisa? O homem analisa o corpo da mulher, a mulher analisa o patrimônio do homem. Superficial análise. Porque talvez o homem da sua vida hoje está de bicicleta. Porque dinheiro se conquista, caráter talvez não. Aí as varoas, cinderelas de Jeová, ficam assim, mas eu só vou querer casar com um cara que me ofereça o que meu pai me oferece. E ninguém consegue enxergar que o seu pai só tem o que tem no fim da vida dele, não no início. Ele construiu junto. Você tem que encontrar um homem de caráter que respeite você, que ame a Deus e tenha coragem de encarar seus pais. Ei, moça, não quero namorar com você, nem transar com você. Eu discerni em Deus que eu quero casar com você. Eu posso falar com o seu pastor e com o seu pai? Aí, meu irmão, aí, entendeu? Mulher de Deus não tem que encurtar a roupa para chamar a atenção de ninguém. Não é açougue, você é filha do Criador do universo. E você que é pai tem que fazer a mesma análise. Tem caráter, honra os pais, é trabalhador, está indo atrás, dinheiro. Você, aqui quem prosperou sabe, rapaz. Quando eu casei com a minha esposa, tinha um colchão sem a estrutura da cama. Tinha um fogão e não tinha botijão. Às vezes acabava o culto e eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu ia a pé com ela. Andamos a pé mais de 10 vezes. E estamos aqui porque onde há caráter, amor a Deus, temor, obediência aos princípios, o dinheiro chega. Mas se não tiver caráter e temor a Deus, aí complicou. O grande problema é se esse varão é o Raimundo, o famoso Raimundo. Pé na igreja e pé no mundo, meio crente, sabe? Crente trans. Acha que é crente, mas não é. Se sente crente. Rapaz, eu me sinto santo. Só se sente.
Eu sinto que eu sou crente, só sente mesmo. Porque a gente fala muito do homem, né? Mas a parte das mulheres é isso assim, ó. Chegar numa igreja, falei isso ontem, uma mulher de Deus que quer se alinhar com a vontade de Deus, tem que olhar para os líderes, pastores, discipuladores de uma igreja local e ver o cara fiel que está com a vassoura. É a partir dali essa análise. Porque fala, eu estou esperando em Deus. Ok. Mas tem um monte de homens, firmeza de Deus, fora do padrão que você sonhou como Cinderela. Um cara que começou a jornada dele. Aí chega o boy, meio crente. A irmã, é de Deus. Não, você não estava esperando o homem de Deus? O que mudou assim de repente? A análise. Eu acho que foi o John Bevere que falou, uma mulher precisa se esconder tanto em Deus, que para que um homem a encontre, primeiro tem que encontrar o seu Deus. Eu acho que você conhece o líder do Eu Escolhi Esperar. Minha memória curta, o Covid levou, meu Deus. Qual o nome dele? Lá de Vitória, Espírito Santo, pastor. Você é do tempo do movimento Eu Escolhi Esperar? Que era um movimento de pureza sexual. Aí eu brinquei com ele. Nelson, pastor Nelson. Eu falei, macho, que ele acabou o projeto e começou a falar de casamento, virou meio coach também. Aí eu falei bem assim, tu tá mudando de namoro para casamento que acabou o estoque, né? Aí ele, acabou o estoque. Aí ele, o que tu quer falar com isso, tatuado? Aí eu falei bem assim, ó, quando você começou esse movimento, Escolhi Esperar, uma multidão de jovens evangélicos escolhi esperar. Aí todo mundo que Jesus tinha no estoque dele, ele apresentou para o pessoal que estava esperando. Aí o pessoal casou. Agora o estoque acabou porque a gente está numa geração de crente que escolhe esperar a pessoa certa sendo a pessoa errada. Quem está esperando a pessoa certa tem que ser a pessoa certa. Pastor Anderson, como eu vou saber que a pessoa certa chegou na minha vida? Sendo a pessoa certa. Você não quer ser salvo no relacionamento, você já está salvo, porque é Jesus que salva. É o mínimo. Se você estiver saturado de amor a Deus, serviço à igreja, banhado pelo temor do Senhor e pela obediência à palavra, você vê de longe o cheiro do problema. Entendeu? Você não vai fazer análises superficiais. Pronto, resolvi um pouco o problema do solteiro, né? Se apavore não, vá servir a igreja. Vá amar a Deus. Entendeu? Uma hora acontece, na hora que tem que acontecer. Ouça a igreja, ouça os pastores, crie seu estoque emocional, seu repertório espiritual, quando tiver na hora. Sabe? Eu quero casar. Eu falo com meu filho de 16 anos. Tentou namorar a filha de um pastor assembleano. Deu ruim, a menina abandonou ele e ficou com o outro. Falei bem assim, eu falei para você, namoro é isso aí, meu brother. Sabe quanto é 1 quilo de feijão, de arroz? Mas ele, olha, quando ele disse, estou apaixonado, tá, beleza. Quem é? A filha de um pastor. Qual a igreja? Assembleia. Acabou comigo, acabou com a minha raça. Aí o pai descobriu que era meu filho. Aí falou, aí se abriu. Podemos conversar? Vamos. A gente se ligou e falou bem assim, eu não acredito em namoro. Aí ele falou, eu também não. Falei, e agora? Minha filha está apaixonada. Aí o meu também. Então, qual é a solução? Amigos por 5 anos. Aí a gente sentou com os dois e falou bem assim, vocês querem ser amigos por 5 anos? Queremos, tá bom. Mas olha como ela era assanhadinha. Foi lá e roubou o beijo dele na escola. Falei bem assim, ó, sabe? Não falei, senti. Deu ruim. Deu ruim, porque ainda canta no louvor.
Aí deu a palavra aos pais que esperariam. Porque assim, ó, se virar uma bagunça a partir dos 16, sabe, pode acontecer coisas boas, ok, mas a gente não gera adultos saudáveis. Eu falei, meu filho, seguinte, tu vai abrir tua vida para uma mulher entrar e levar ela para o cinema com meu dinheiro, cara? Que tipo de homem é você? Se eu fosse uma mulher, eu não queria pagar a conta lá depois do cinema com dinheiro de papai. Aí me liga, manda um Pix. Então, assim, ó, só é meu conselho. Não vou controlar, sabe, radicalmente sua vida. Estou querendo te tornar homem. Só toma essa decisão se previamente você já tiver projetado a sua capacidade futura e pagar seu boleto, cara. Agora você vai se divertir com a mulher com o dinheiro de outro homem. Isso não é ser homem. Isso não é ser um homem de Deus. Então, como filho, eu te dou tudo. Agora, como namorado de alguém, eu não posso. Como pai, quando você estiver debaixo da minha tutela, eu luto para te dar o mundo. Agora, não, eu estou apaixonadinho. Não vou sustentar. É antiético, pô. É antimasculino. Se eu for sozinho para o cinema, eu mando o Pix. Tem uma namoradinha. Dá teus pulos. Se quer trabalhar, eu arrumo um trabalho para você. Tirar foto, ser meu social media, num lava-jato. Então você decide. Quer namorar? Vai ter que trabalhar. Mas cansa. É a vantagem de ser filho. Enquanto você está estudando, seu pai financia. Agora, se ficar de muita onda, tal, vamos começar agora a falar sobre sexualidade. Eu falei, meu filho do céu, você não sabe o que é a vida. Carne não é convertida, não, querido. O que você começa agora pode se tornar um problema, uma gravidez não planejada. Aí eu já aterrorizo. Minha esposa aterroriza ainda mais. Que é o sonho, né, de todo pai, ver, né, o filho arranjado, bem, tal. E a gente tem que, às vezes, tratar esses assuntos indesejados. Agora vamos voltar para os casais. Todo problema, antes de ser problema, ele é espiritual. Martyn Lloyd-Jones, um pastor calvinista do século XX, era médico, foi considerado o último dos puritanos. Ele falou, nem toda doença é espiritual, mas toda doença é espiritual. Ele não explicou, mas eu vou explicá-lo. Uma gripe, um remédio de dor de cabeça, um paracetamol, ele não tem poder de expulsar um demônio, ok? Então, se um remédio resolveu uma enfermidade, a enfermidade não era espiritual. Mas a enfermidade só existe por causa do pecado original de Adão e Eva. Então é isso que ele quis dizer. Nem toda doença agora é espiritual, mas toda doença é espiritual porque começa na primeira rebelião de Adão e Eva. Então o problema só existe porque existe um problema anterior. O casal, se ele quer ser um casal pleno e resolver seus problemas, continuar crescendo e progredindo, tem que fazer a pergunta onde esse problema começa. Porque às vezes a gente quer resolver um problema da relação e o problema é espiritual. Às vezes a gente quer resolver o problema espiritual, mas o problema é da singularidade, da individualidade. Não é porque a gente está casado que a gente não é mais sujeito. Não é porque a gente está casado que a gente não é mais indivíduo. Aí a gente casou, a esposa controla o marido, impede a individualidade dele, ou vice-versa. O marido impede a singularidade da esposa. E para a gente ter um casamento pleno, a gente precisa entender as 3 esferas da questão: espiritual, individual, coletiva, conjugal. Se a gente, estou com um problema no meu casamento, fazer essa simples análise tridimensional. Qual a origem do problema? Minha esposa é chata e impede minha vida solo. Que vida solo é essa? Silêncio, futebol, grita gol.
o hobby dele, se é um game. Eu sou contra a escravidão do hobby. A moto, o carro. Mas vice-versa, os caras dizem, mulher minha não sai sozinha. Vai dar ruim esse casamento. Porque imagina, se os dois trabalham fora, ou ela fica e o marido vai atrás do recurso. Eu sempre peço aos homens, tenta o experimento dela ir você ficar com as crianças e cuidar da estrutura do lar. Para depois você julgar se é trabalho ou não, se ela cansa ou não. Segundo ponto, a minha tem 4. Além do marido. Se eu não respeitar a individualidade e fazer ela existir sem o marido e sem os filhos, eu prejudico o meu casamento. Ela precisa existir no momento da vida dela, não sendo esposa do pastor Anderson Silva, cheio de problemas, projetos e perseguições religiosas e políticas. Ela precisa, no momento da vida dela, não ser a mãe de 4 filhos. Se eu respeito, fomento e envio, quando ela volta leve, porque ela descarregou todo o peso que tinha como mãe e esposa para onde ela foi. E o marido da mesma medida. Se a mulher respeita a individualidade dele, quando ele volta leve. Ele gritou gol no estádio, sabe? Os demônios saíram dele. Porque o que torna um homem pleno é encontrar os seus amigos para conversa de 5ª série em uma mesa. Chesterton, um teólogo católico, diz que um homem na porta de um bordel está em busca de Deus. Baseado nele, eu entendo que a mesa do bar é uma busca por comunhão que o marido queria ter com a esposa. Se dá 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite, esse varão, depois de um dia de trabalho, não quer voltar para casa, julgo eu que o problema não é só dele. Que é fácil, endemoniado, não quer vir para a igreja, não quer obedecer a Deus. O sonho de todo homem que é honrado pela sua esposa é voltar para ela no final do dia. Talvez, irmã, está acontecendo com você o que a Bíblia profetizou. É melhor morar sozinho no deserto do que do lado de uma mulher reclamona, rixosa. Está escrito também lá em Provérbios, mulher rixosa é como goteira constante. A gente não entende a dimensão disso porque durante o dia uma goteira não chama a nossa atenção, mas às 3 da manhã chama. Sim ou não? Você está lá, daqui a pouco, tuque, tuque, tuque do chuveiro, você acorda, vai lá e aperta. A Bíblia está dizendo, assim é uma mulher que só sabe reclamar. Aí para o rapaz, para o varão, é melhor ficar com os amigos no bar. Esperar os filhos dormir, ver se você dorme, para não receber ele com aquela cara de tubarão. Aí ele chega devagarinho, vai dormir. Eu não quero ir para o bar, eu não quero ficar na rua. Dá 6 horas, para onde eu quero ir? Para casa. Meu sofazinho, ela fazer um cafezinho, pular no sofá, e a gente fica lá, cremosando, assistindo uma série e tal. Mas as irmãs dificultam a vida dos homens. Estou falando da minha. Enquanto eu falo mal da minha, você finge que a sua também não é assim, tá bom? Que é assim, ó. Tá lá. 7 horas, 8 horas. Aí dá o remédio para os meninos que estão no diagnóstico. O meu tem um autista, TDAH, dá os remédios, dá o melatonina para dormir, faz uma vitamina, tal. Eu ajudo, faz cocô, troca uma fralda, não sei o quê. Aí a pia está cheia de louça. Porém, contudo, todavia, eu como marido lutei para contratar uma funcionária para ela.
E 7 horas da manhã a funcionária vai estar lá para lavar. Aí eu olho para minha esposa, querendo uma harmonia para assistir o Netflix, comer uma pipoca e cremosar, e a cara desse tamanho. Por que você está com a cara desse tamanho? Olha a pia! Mas eu falei, é 10 da noite, é 11, a moça chega às 7. Não, mas ela vai chegar e encontrar essa bagunça? Para isso ela foi contratada. Uai, então vamos mandar ela embora? Uai, ela vai chegar às 7 e a minha esposa fez o que ela foi contratada para fazer. Você é louca, Keila? Aí eu não entendo, cara. Eu não entendo. Aí ela vai lá, estraga o rolê, estraga o momento, quebra a alegria, quebra o interesse, quebra o tesão, quebra tudo. E vai lá lavar. E eu lá, assim, ó. Aí fica com mais raiva se eu ficar no sofá e der play na série. Você não me honra, você não me respeita, tá assistindo sozinho. Aí eu tenho que esperar ainda. Tô doido pra zerar a série e ela tá lá com cara de tubarão, lavando a louça. E eu tenho que esperar ela, entende? Aí, eu já esperei. Ah, não quero assistir mais não, que eu tô cansada. E também não quero cremosar mais não, que eu cansei. Aí eu fiquei sem nada, entendeu? Ela foi lavar a louça, eu fiquei sem a série, sem a pipoca, pastor, e sem a cremosa. Aí eu fico lá dizendo, eu vou assistir 300 de Esparta de novo. Sozinho. Eu falei, Keila, olha só. Eu só vou aceitar você ficar chateada por causa da louça se você lavasse e não sujasse mais. Tipo assim, ó, você tem uma maneira da gente resolver esse problema, lavar a louça e amanhã não ter louça suja? Tipo assim, ó, para de ser atribulada, para de ser doida, vai sujar de novo amanhã, mano. E depois de amanhã, e depois de amanhã. Então, seu foco é o sofá com seu marido, seu foco não é a louça, porque vai sujar de novo, e o seu marido está aqui facinho para você. Então, se você limpar, vai ficar limpo para sempre? Não. E por que quer começar briga por nada? Tem 3 semanas que, ó, a cara desse tamanho. O que foi? Esse cachorro faz cocô demais. Aí estava com 4. Ela que quis o tal do Doberman. O bicho é um satanás, está destruindo minha moto, comeu o banco da minha moto e tal. E é o cachorro que ela ama, porque diz que é o cachorro que não é carente, que o bicho é bad boy, né? Tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, Keila, eu estou sem energia. O que eu vou fazer? Eu vou costurar o bumbum do cachorro agora? Assim, o cachorro vai fazer um cocô, cara. Tipo assim, ó, eu não sei, mas parece que a mulher assim, ele tá, porque o marido chega, cansado, fica no sofá, pega um livro, a Bíblia, aí a mulher, a esposa deve pensar assim, miserável, né? Ele tá descansado demais, eu vou perturbar a vida dele. Entendeu? Eu vou encher a paciência dele, ele tá tranquilo demais. Fica fácil, por quê? Estou citando tudo isso. Um problema como esse com a minha esposa não é o demônio, não é espiritual. É o quê? Singular. Eu tenho que olhar para ela como um indivíduo e saber que ela tem efeitos colaterais, problemas do passado, do presente e do futuro. Então, se o marido ou a esposa olhar para o problema do casal e saber onde ele está, fica fácil resolver. Por exemplo, tem uma pregação minha de uns 6 anos atrás, que alguns pastores não entenderam, depois entenderam o que eu quis dizer. Venha menos à igreja. Na seguinte perspectiva, se o problema desse casal, que nós pastores sabemos qual é e onde nasce o problema,
Não é salutar nem para eles, nem para a igreja, achar que eles vão resolver com mais o culto um problema que não é espiritual. É um problema, por exemplo, de ausência. Esse casal, quanto mais o tempo passa, mais eles se desgastam e se separam, porque eles não conseguem nutrir mais a paixão. E ficam desinteressados um pelo outro, aí começa a desgastar a relação, e a relação virar uma amizade de tolerância por causa de reputação. Temos filho, ministério, mas o casal já não está mais aleluiado um com o outro. Então, espiritualizar e querer uma oração forte do pastor para resolver um problema de ausência. O que eu quero dizer com isso? Eu preguei e disse, quem está com esse problema me procure que eu pago o jantar. Mais um culto não vai resolver vocês. O que vai resolver vocês? Tem quanto tempo que vocês não jantam fora, sem criança? Não, mas o diabo que quer destruir nossa família. Não, é só o romance acabou. A atração acabou, a paixão acabou. E a gente tem que fazer o quê? Reabastecer, assim como a gente enche o tanque do carro. Não é divorciar, não é jogar fora, é dizer, onde nasce o nosso problema? Vamos passar no posto e abastecer. Se é espiritual, o posto é a igreja. Se é coletivo, conjugal, nutrir a paixão do casal. Se é singular, respeitar a individualidade, deixar que o outro exista um dia sem mim e se torne melhor quando voltar para a relação. Mas geralmente a gente só tem um foco do espiritual. É espiritual. Vamos orar. Não, não vai. Porque, por exemplo, se essa mulher ficou e cuida dos filhos, ela está desgastadíssima, varão. Sabe, quando eu entendi isso, que eu busco ensinar, inclusive está no meu livro, não sei se tem mais ali, Redenção Familiar, os maiores investimentos que eu fiz na minha esposa, sabe o que foi? Reservar os melhores hotéis de Brasília e deixar ela sozinha lá. Por 3 dias, 4 dias. Numa dessas, ela dormiu 3 dias seguidos. Irmão, quando ela volta somebody love, ó. Entendeu? Tipo assim, ó, deixa eu voltar para o meu herói. Aí ela só pergunta assim, de sal ou de doce? Entendeu? Tipo assim, ó. O que eu quero dizer com isso? Com romance ou sem romance, entendeu? Com pegada ou sem pegada. Porque ela entende o quê? Ele me ama, ele me protege, ele investe, ele se preocupa, ele é sensível, ele é meu amigo, ele viu onde o problema nasce, ele não espiritualizou, ele viu que era cansaço. Pode o cansaço se tornar espiritual? Pode. Mas se for cansaço, o que é que eu fiz? Aluguei o melhor hotel de frente para o lago e o melhor spa para ela. Então ela acordava, comia, fazia massagem, dormia de novo, acordava, comia, fazia massagem, dormia de novo. Pronto. Não tinha Satanás nenhum. Na verdade, eu era o Satanás dela. Se eu não fosse sensível a essa questão, eu era o opositor dela, o inimigo dela. Que os homens vão o quê? Atropelando esses processos de sensibilidade. E a 1 Pedro, capítulo 3, diz o que aos homens? Diz que as mulheres podem salvar o marido calada. Por isso que o problema da mulher é relacional. Mas diz que o marido deve viver a vida comum do lar. Ele precisa saber se o leite acabou, ele troca a fralda do filho, ele dá banho, ele lava uma louça, ele percebe o cansaço da esposa, ele pede uma pizza ao invés dela cansar mais uma vez fazendo um jantar, sabe? Então tem dias de concessão por causa da amizade do casal. Mas o cristão é especialista de culpar quem? O outro e o diabo. Aí o diabo fala, mas a esposa é tua, não é minha? O que é que tem a ver com isso?
O marido é teu, não é meu? O que é que eu tenho a ver com isso? Então não dá para espiritualizar o que é espiritual. Porque, irmão, demônio se expulsa, caráter se transforma. Sensibilidade se aprende, generosidade se aprende. Você quer um exemplo de homens egoístas, avarentos e péssimos maridos? Não sei se os pastores aqui tiveram já esse insight ou essa experiência. Um dia um casal marcou um gabinete comigo para divórcio. Ok. Chegou lá, queremos divorciar. Aí eu falei, ok, dá quase para fazer aquela oração do pastor Cláudio Duarte, né? Mata ele, Jesus. Viram? Aí eu perguntei assim, tu é dizimista? Tu é ofertante e tu cuida do pobre, como a Bíblia mandou? Aí ele, eu estou falando de divórcio e o pastor vem falar de dinheiro. Nem na hora do divórcio o pastor tira a mão do bolso dos outros. Não, estou aqui para te ajudar. Tu é dizimista? Não, nunca dizimei aqui na igreja. Só dei uma oferta ano passado. Pronto. Vocês querem divorciar? O problema de vocês é vocês e Deus. Mas eu posso, vocês querem o feedback? Vocês querem o diagnóstico? Queremos. Um divórcio é o fim de um processo de egoísmo, o fim de um processo de avareza. Um marido que não serve a Deus, não serve a igreja, não serve aquele que sofre, obviamente é o marido que não serve a esposa. Então ele é avarento com Deus, ele é avarento com a igreja, ele é avarento com o necessitado, ele é avarento com a esposa. Então a esposa quer divórcio porque ela chegou no fundo do poço de depositar e nunca sacar. Porque assim, obedecer a Deus é treinamento para o casamento. Se eu amo Deus, sirvo a Deus, adoro a Deus, sirvo a igreja, sirvo o propósito de Deus, sirvo missões, sirvo quem precisa, estou disposto sempre a honrar o outro, o próximo e aqueles que são figura de liderança em minha vida. Eu seria um péssimo marido onde? Porque todas essas obediências me treinam em generosidade para o casamento. Agora, se o marido quebra o altar, o que ele pode garantir para a esposa? Então, se você quebra o altar, você quebra o lar. É só uma questão de tempo. E vice-versa. Quem quebra o lar, vai quebrar o altar. Quem rompe com a esposa, vai romper com Deus. Quem rompe com Deus, vai romper com a esposa. Quer divorciar? Mas eu estou mostrando aqui, ó. Vocês vão divorciar porque o marido é avarento. O cara compra um carro zero e não investe nada na esposa. Gênesis 1, 26, para a gente encerrar e trazer base bíblica a tudo que eu falei a você. 1, 26. E disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio. Gênesis capítulo 2, só dá um salto aí. Verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 5, verso 1, está escrito: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Aqui nós temos 3 relatos criacionais de Deus para com o ser humano. Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 7, Gênesis 1, 26, Gênesis 5, 1. Em 3 perspectivas, na minha interpretação bíblica. Primeiro, aquilo que verdadeiramente somos, criados espiritualmente, a imagem e a semelhança do Criador, Gênesis 1, 27. Gênesis 2, 7, onde é criada a matéria, eu aplico aquilo como a criação da individualidade. Antes de ser um marido, eu preciso nutrir o verdadeiro Anderson, de maneira singular, o que ele gosta, que não é pecado, e reconhecer que ele é um ser espiritual criado para adorar a Deus.
Em Gênesis 5:1, está escrito que Deus criou o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, os uniu e os chamou de ser humano. Ou seja, não existe homem sem uma mulher, não existe mulher sem um homem. É esse complemento. A minha versão não é assim, mas talvez a sua é. E o chamou de Adão, ou o chamou de homem, com H maiúsculo. Numa versão que eu tenho em casa, eu gostei. E Deus o chamou homem, com H maiúsculo. Eu chamo isso de família apostólica, que é a junção do melhor da mulher, do melhor do homem, para o propósito de Deus. Então, onde o seu problema nasce? É no coletivo de Gênesis 5:1? É no individual de Gênesis 2:7? Ou no espiritual de Gênesis 1:26? Fica nós dois aqui, é humano. Então, pague um jantar, contrate uma babá. Se seus pais estão perto, marque um dia, toda terça-feira, os piolhentos ficam com os avós e a gente vai se divertir. Nutrir o relacionamento. Investir na paixão. Ah, eu quero divorciar porque acabou o amor. Quem vive de amor é adolescente. Adulto vive de aliança. Eu não vou sair desse casamento, eu vou dormir no sofá. Até que. O que acabou? Não foi o amor, o que acabou foi a paixão. Porque não entendeu que tem que abastecer. Paixão tem que abastecer. Eu fiz uma pregação de casais com a música de pagode do Sorriso Maroto, Sinais. Ela fez a unha, fez o cabelo, ele não percebeu, não elogiou. Aí o cara canta, né? Você foi dando sinais e eu não vi. Paixão é como carro, varão. Tem que abastecer. Mulher para você ter paixão, mulher para você ter atração, é mulher cara, varão. A pirigóspel lá, a atribulada, a filisteia que te atrai, tem dinheiro investido, varão. Se o perfume da atribulada te atraiu, é porque é perfume caro, varão. Aí para a esposa tu quer comprar desodorante, varão. Entendeu? Para o carro ele, aquela rodona lá, $5.000 cada roda. E o cara não quer chegar junto com a cirurgia para a esposa. Então não é o amor que acabou. Por quê? Eu fico com o Dietrich Bonhoeffer. Ele deu um conselho antes de ser martirizado por Hitler. Foi morto durante a Segunda Guerra Mundial. A partir de agora, ele disse a um casal de noivos, a partir de agora, para o casamento, não é o amor que sustenta o relacionamento, mas é o relacionamento que sustenta o amor. O que ele quis dizer com isso? Todo cristão deveria entender a aliança. Porque, por exemplo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é mérito relacional, é entendimento de aliança. Deus não tem motivo de nos amar e Ele acorda e se renova. E abastece o interesse, a paixão. Paixão é interesse. Agora, falando para as varoas, também, se o varão supriu tudo, varoa, tira a camisa do Lula, do Bolsonaro, sabe? O cara acorda, a irmã, sabe? Descabelada, quer dar um beijo no varão com, sabe? Depois que acorda lá com o bafo do dragão, não tem como. Entendeu? Se ficou em casa, luta para fazer tudo. O feminismo, irmão, está tirando a feminilidade das mulheres, sabe? Você quer ver um marido pleno? Mesa posta para ele, o feminismo diz que é escravidão, a Bíblia diz que é altar. Sabe o que eu queria ver mesmo? O mundo ia nos julgar. O marido chegar, a esposa pôs a mesa e tem uma bacia de madeira, água morninha, para tirar a bota do marido e lavar os pés dele, dizer muito obrigado pelo seu dia de trabalho. Aqui a América não agradece o herói de guerra, né? A esposa deveria dizer bem assim, muito obrigado pelo seu serviço. Mas não, o marido chega, tira porrada e bomba e panelada.
Então, se os homens estão sendo negligentes no investimento, as mulheres estão sendo negligentes no reconhecimento e no elogio. Homem que funciona é homem honrado. Homem não quer amor. Homem não quer carinho. Homem quer respeito. Homem quer que a mulher verbalize obrigado. Você é um homem de honra. Você é um homem de caráter. Você é um pai de família. Você é um trabalhador. Você tirou a nossa família daquele lugar e está levando ela para um outro lugar. Aí o cara, sabe, ele pode ser aquele gatinho vira-lata sem pelo. Ele vai se sentir o Aslan de Nárnia. Sentir o leão. Vai acordar e vai atrás da caça. Vai levar a família para algum lugar. Assim como a mulher não funciona com honra. Ela funciona com o quê? Amor. Sensibilidade, reconhecimento. Então a gente de um lado tem um homem negligente, do outro a mulher descabelada, que abraçou o feminismo dizendo, servir o homem é patriarcado. Mas o mais interessante, né? Que as mulheres modernas dizem que são escravas quando servem os maridos e elas vão por mercado de trabalho para servir o patrão. E qualquer mulher bíblica vai dizer, eu vou ficar em casa para ser cuidada. Eu fico com os meninos, aleluia. É tolice, né? Se você tiver um marido crente, pleno, que está fazendo o papel dele, é tolice botar uma queda de braço e abraçar ideologias. E tem acontecido muito, tá? É a 6ª vez que eu venho na América e por onde eu passo tem muitos relatos de que a mulher luta pela autonomia e ela decide sair do casamento. Feminismo. Tem um problema masculino? Tem, mas tem a arrogância feminina. Agora eu consegui ser livre. E a escrava, que destruiu a família, se afastou da vontade de Deus, do conselho de Deus e vai levar a família para lugar nenhum. É isso que Deus tem para nós? Então, se a gente quer resolver os nossos problemas, que a gente consiga ter essa percepção tridimensional. Espiritual, individual ou conjugal coletiva. Então, desde que eu comprei minha moto, o que me cura é tchau, bota o capacete, hein? Entendeu? Aí só a brisinha no rosto do tatuado, ele volta manso. Já pediu açaí, senta aqui, tranquilão, sabe? E a mulher também, vá buscar o que você pode fazer sozinha, que não é pecado. Libere sua mulher, varão. E varoa, libere o varão para aquilo que não é pecado. Sabe qual é o grande problema dos homens? Agora eu encerro de fato. Quando eles não liberam suas mulheres, não é que eles são dominadores. É que eles acham que sozinhas as mulheres vão fazer aquilo que a maioria dos homens tem de predisposição a fazer. O cara está dizendo que ele não é digno de confiança, por isso ele não confia na mulher dele sozinha. Eu confio em mim. Eu confio nos 35 dias que eu vou ficar esse mês aqui na América. Porque eu não dependo da Keila para ser fiel a ela. O Espírito Santo está aqui comigo. Ah, eu vou pecar, minha mulher não está aqui. E o Espírito Santo está onde? Então, se eu confio em mim, eu confio nela. E se ela errar, é problema dela. O erro que ela decidir tomar, ela fez sem motivo em mim. Então, se você confia em você, você não vai desconfiar do seu cônjuge, você não vai desconfiar da sua esposa nem do seu marido. Amém?